projetar verso 16. Mateus 3, 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vamos continuar. Eis que uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Tira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da tua palavra foi lida. Agora nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que cada coração aqui, Senhor, nós sabemos que a palavra é boa, a palavra é a semente sempre é boa, Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor venha preparar o coração de cada pessoa aqui, a terra para receber essa semente. Deus, nós clamamos por uma terra sedenta, nós clamamos por uma terra boa aqui nessa noite, Senhor. Te pedimos que cada coração que entrou aqui nessa noite receba essa semente, Senhor, e que essa semente frutifique, Pai, que essa semente cresça e frutifique, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no capítulo 3, no verso 17, nós lemos que logo após, Jesus está sendo ali batizado, e vem uma pomba, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e se ouve uma voz do céu dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus liberou uma palavra a respeito de Jesus, que Jesus era o Filho. Nós, queridos, que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, também somos filhos, amém? João 1,12 diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então, se você recebeu o Senhor Jesus, se você crê nele, você é filho de Deus, amém? Só que, assim como o diabo fez com Jesus, querido, ele faz conosco. Ele vem com as circunstâncias, e nós vimos aqui que Jesus foi levado ao deserto e ele jejuou 40 dias. Irmãos, Jesus aqui, e nós lemos também que ele teve fome. Mas essa fome que Jesus teve, irmãos, não é aquela fome que a gente tem depois que a gente levanta de manhã, Aí não toma o café, chega na hora do almoço, a gente está com a barriga doendo. Não é essa fome. Essa palavra aqui, fome, irmãos, é que Jesus estava definhando. Ele estava faminto, ele estava definhando. No original é essa palavra. Jesus estava extremamente com fome, queridos. Então Satanás vem naquele momento de maior necessidade, no momento de luta, de dificuldade, de necessidade de Jesus. E é assim que ele vem nas nossas vidas, nos momentos onde nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por lutas, nos nossos momentos mais difíceis,
porque aquele momento foi um momento difícil para Jesus. Então ele vem naquele momento mais difícil para colocar em dúvida se realmente nós somos filhos de Deus. E aí, porque muitas vezes, querido, nós temos aquela ideia errada de que pelo fato de sermos filhos de Deus, nós não vamos passar por certas coisas ruins na vida. Nós temos aquela ideia de que pelo fato de sermos filhos, nós não vamos passar por lutas, nós não vamos passar por problemas, nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos passar por aflições. Queridos, o fato de sermos filhos de Deus não faz com que nós não passemos por isso. Nós vamos passar por isso. Então o diabo aproveita situações difíceis que muitas vezes nós passamos para pôr em dúvida a nossa filiação, para pôr em dúvida se realmente nós somos filhos de Deus. E aí ele vem, mas será que você é filho de Deus mesmo? Será? Olha o que você está passando. Será que Deus te ama? Porque Deus havia falado, né? Aquela voz do céu falou, olha, esse é meu filho a quem eu amo. Então o diabo vem com a mesma astúcia, com a mesma estratégia para dizer para nós e colocarmos em dúvida o amor de Deus. Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus ama você? Olha o que você está passando. Olha a situação que você está vivendo. Olha o que você está passando. Será que Deus te ama? Será que Ele é teu pai mesmo? Então, queridos, entenda. As nossas lutas, nossas dificuldades, as nossas necessidades. Certa vez Paulo disse assim, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será perigo? Será espada? Será? E dá uma lista. E diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém, queridos? Então, quando o diabo vier para pôr em dúvida se Deus te ama, se Deus é teu pai, diga para ele, diabo, cai fora. Cai fora, porque Deus já falou comigo. Pela palavra de Deus, Ele me garante que se eu receber e que se eu crer nele, eu sou filho. Amém, queridos? Então, você é filho. Aí o diabo apareceu para Jesus e Jesus, né, nós lemos aqui que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E nesse momento ali que Jesus está sendo tentado pelo diabo, querido, deixa eu te mostrar algo. O diabo apareceu ali para Jesus e hoje, irmãos, não é literal, né? O diabo não aparece para nós. Às vezes a gente tem aquela ideia que o diabo vai aparecer de chifrinho, né? Aquele rabo, aquele tridente vai aparecer para nós. Não, o diabo tem as formas de aparecer para nós. Ele aparece às vezes nas circunstâncias, jogando setas na nossa mente, né? Para fazer com que a gente duvide daquilo que Deus falou. Então, a estratégia do diabo, irmãos, é fazer você duvidar daquilo que Deus falou com você. É pôr em dúvida tudo aquilo que Deus falou. O trabalho do diabo, querido, é pôr em dúvida aquilo que Deus falou com você. Se Deus falou com você, querido, fique firme. Se Deus falou, querido, creia. Sabe, irmãos, tem muito mais pessoas crendo no que o diabo diz a respeito dele do que o próprio Deus. Tem muita gente acreditando no diabo do que acreditando em Deus. Tem muita gente deixando de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, porque você está acreditando mais no diabo, que ele está te dizendo que você não pode, que você é incapaz, que você não dá conta, do que naquilo que Deus tem dito. Você pode. Tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas vezes nós estamos dando muito mais crédito ao que o diabo tem dito, irmãos, do que o que Deus tem dito. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Em Deus, nós vamos passar por lutas. Nós vamos batalhar, irmãos. Mas o final dessa guerra nós já sabemos a resposta. Amém? Agora, uma coisa que o diabo fez
ele disse para Jesus: olha, se você é filho de Deus mesmo, transforme essas pedras em pães. Foi uma das coisas que o diabo falou para Jesus. Se você é filho, né, agora você... E às vezes a gente acha porque nós estamos orando, porque nós estamos jejuando, e Jesus estava ali, né? Imagina, tinha acabado um jejum de 40 dias, cheio do poder de Deus, né? A gente acha que porque a gente está cheio do poder de Deus, nós não podemos ser tentados, né, irmãos? O diabo não pode aparecer para nós com os seus argumentos e nos tentar. Não, irmãos, ele vai aparecer. E ele colocou aqui, ele disse para Jesus: olha, se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Querido, qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Ele não tinha necessidade de comida? Ele não tinha jejuado 40 dias, ele não estava extremamente faminto, ele não estava definhando de fome. Ele estava com muita fome. Então, a necessidade que ele tinha naquele momento realmente era de comer. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a tua necessidade. Mas uma coisa que o diabo faz nos momentos das nossas lutas, nos momentos das nossas crises, nos momentos das nossas dificuldades, é nos sugerir que nós transformemos pedras em pães. O que é isso? O que é transformar pedras em pães, irmãos? Sabe aquele negócio assim, de dar um jeitinho? Deixa eu contar uma história de duas pessoas da Bíblia que transformaram pedras em pães. Nós conhecemos a história, eu não vou ler a história de Abraão e Sara. Deus havia dado uma promessa para Abraão que a sua descendência seria incontável, assim como as estrelas do céu e a areia do mar, a areia da praia. Deus havia dito que ele seria pai de multidões, só que havia um problema, havia uma situação contrária. Eles eram velhos, Sara era estéril e ela já tinha passado do tempo, né, da mulher, já tinha cessado as regras da mulher. Sara não tinha mais menstruação. Então, tinha 3 condições que aparentemente falando, era impossível que Sara pudesse, que aquela palavra que o Senhor havia liberado poderia acontecer. Talvez você olhe para aquilo que Deus falou com você, querido, e você fala assim: é impossível Deus fazer na minha vida, ou Deus fazer comigo isso que Ele está dizendo. Assim como talvez Sara olhou para a situação dela e disse: é impossível engravidar. É impossível que do meu ventre saia essa multidão que Deus disse e prometeu. Talvez você olhe para a tua condição e diga a mesma coisa. Não tem de onde sair, não tem jeito, não tem como. É impossível isso acontecer na minha vida. Então, porque Sara talvez deixou a dúvida entrar no coração dela, ela transformou pedras em pães. Ou seja, ela teve uma ideia. Ela pegou a sua serva Agar e disse para o seu marido, né, para Abraão: Abraão, deita-se com Agar, porque através dela nós vamos cumprir a promessa. E quem conhece a história sabe no que deu, né, irmãos? Abraão teve Ismael com Agar, e Ismael é um problema para nós até hoje. Ismael deu origem ao povo árabe, aos muçulmanos. Então, irmãos, isso foi uma transformação de pedras em pães. Sara não soube esperar o tempo da promessa. E muitas vezes, irmãos, Deus fala conosco, Deus libera uma palavra para nós, Deus fala algo a nosso respeito, mas nós não temos paciência para esperar. Nós não temos fé para crer que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não temos aquela paciência para esperar o tempo de Deus acontecer. E aí nós queremos dar uma força para Deus. Nós queremos, como Sara, oferecer Agar para Abraão. Nós queremos dar uma ajuda.
nós queremos resolver o problema, nós queremos encurtar o tempo. Um outro exemplo, irmãos, foi o caso de Jacó. Isaac e Rebeca se casaram, tiveram gêmeos. E a Bíblia diz que os gêmeos lutavam entre si no ventre de Rebeca. E Deus disse, olha, o mais velho se tornará servo do mais novo. Ou seja, quem tinha o direito de governar, quem tinha direito a todas as bênçãos, é o mais velho, é o primogênito, é quem nasce primeiro. Então, todas as bênçãos seria para Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. Só que Deus havia liberado uma palavra que Jacó seria maior do que Esaú. E Esaú iria se submeter a Isaac, a Jacó. Passaram-se o tempo. Isaac adoeceu, ficou velho, perdeu a visão, estava muito velho, quase para morrer. E aí Rebeca tem uma ideia: eu vou ajudar Deus. Eu vou transformar umas pedras em pães, porque Isaac vai morrer e a promessa não vai acontecer. Então ela teve uma ideia, falou para Jacó: Jacó, você vai lá, veste a roupa do seu irmão e armaram algo para enganar Isaac. E Jacó recebeu a bênção no lugar de Isaac. Então, mais pedras transformadas em pães. Sabe, irmãos, o que o diabo queria era que Jesus transformasse aquelas pedras em pães para resolver o problema dele. Só que nós sabemos que no final, irmãos, e Jesus sabia que no final teria a recompensa. Quando você decide obedecer ao Senhor, quando você decide, irmãos, ficar firme naquilo que Deus falou, no final tem recompensa para você. Lá, Jesus disse para o diabo: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Agora, por que Jesus disse isso, irmãos? O que esse texto está lá em Deuteronômio 8. Abra comigo lá em Deuteronômio 8. Deixa eu ler aqui rapidinho. Olha o que diz aqui. No verso, vamos ler o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Até aqui. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia fala que Deus, pode deixar aqui projetado. A Bíblia diz que Deus humilhou, volta lá no versículo 3. Ele te humilhou. Essa palavra humilhou, irmão, significa afligir. A Bíblia diz que foi Deus que afligiu, ele deixou ter fome. Agora, eu fiquei pensando, por que Deus deixou ter fome? Sabe, irmãos, quando você está de barriga cheia, você já viu aquele dia que você faz algo que você gosta muito, você come, que você fica de barriga cheia, aí você olha para a comida assim, dá até ânsias, fala, ai, não posso nem ver comida. Por que Deus deixou? Porque a alma farta, irmãos, ela pisa o favo de mel. Então Deus queria que aquele
povo tivesse fome dele. Ele queria que aquele povo tivesse desejo por ele. E aqui diz que ele humilhou, ele deixou que as pessoas, né, que aquele povo passasse por tribulação ali, por aflição. Só que ele sustentou com maná, que os seus pais não conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, Deus deixou que aquele povo passasse por todo esse tipo de aflição, para que eles entendessem que o que vale é aquilo que Deus falou. Toda aquela aflição que eles passaram foi... Volta um versículo antes. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Sabe para quê, querido, que aquele povo foi provado? Sabe por quê que aquele povo, e nós somos muitas vezes provados? Sabe por quê que muitas vezes nós passamos aflições, dificuldades e lutas, irmãos? É para que Deus nos ensine, irmãos, a depender dEle. É para que nós possamos entender, irmãos, que o que é mais importante para nós, porque Jesus venceu o diabo, como? Nós lemos aqui em Mateus 4, todas as 3 vezes que o diabo apareceu ali e falou com Jesus, e tentou Jesus, e provou Jesus, como que Jesus venceu? Pela palavra. Então, irmãos, é pela palavra que a gente vence. É pela palavra, é por aquilo que Deus falou, que você vai vencer o diabo. Que você vai vencer os argumentos. Agora, volta lá em Mateus. Não transforme pedras em pães, irmãos. Espera o Senhor agir na sua vida. Espere o cumprimento daquilo que Deus falou. Fique firme. Fica firme, querido. Não acelere o processo. Não fabrique o milagre. Essa palavra transformar, irmãos, no original, é fazer milagre. Tudo que o diabo queria é que Jesus fizesse um milagre ali. Mas não era a hora ainda. Não era a hora dele fazer milagre. Não fabrique um milagre na sua vida. Não fabrique algo na sua vida. Espere Deus fazer. Quem vai fazer o milagre é Deus, irmãos. Não fabrique milagres. Outra coisa que o diabo falou. E ele disse no verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora aqui nós vemos de novo o diabo tentando Jesus. E agora, irmãos, ele muda um pouco a estratégia. Jesus, na primeira vez, responde o diabo, combate o diabo pela palavra e diz para ele, olha, diabo, eu não vou transformar pedras em pães. Porque está escrito, e Jesus diz o que estava escrito. Aí o diabo vem para Jesus e diz o quê? Olha, não está escrito que aos seus anjos dará ordem. Então, irmãos, o diabo vem e usa a própria palavra para tentar Jesus. Ora, de que forma ele usou a palavra? De forma deturpada. Porque ele usou a palavra de Deus fora do contexto. E um texto fora do contexto, irmão, vira pretexto. Tem muita gente, irmãos, pegando da palavra o que interessa.
para defender aquilo que quer fazer. Sabe quando foi que Deus disse esse versículo que o diabo usou? Porque o diabo conhece a Bíblia, viu, irmãos? E eu acredito que o diabo conhece a Bíblia muito mais que, às vezes, muitos crentes. Olha em que contexto o contexto correto desse versículo, desse texto que o diabo usou. Abra lá em Salmo 91. Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, queridos. Por isso que é importante você ler. Olha o que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, vai passando. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Continua. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, olha aqui o versículo onde está. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Continue. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Querido, o diabo pegou um texto, um versículo da palavra e usou completamente fora do contexto. Esse texto aqui está dizendo, querido, que se eu fizer do Senhor a minha morada, se eu fizer do Senhor, do lugar secreto, o lugar da minha habitação, se eu me apegar ao Senhor, se eu me ligar ao Senhor em amor, todas essas coisas vão acontecer. Eu vou ter livramento, eu vou ter proteção. É nesse contexto que o Senhor estava dizendo. No contexto de eu estar com Deus, de eu estar no meu lugar secreto, de eu fazer dele a minha morada, de eu estar firme nele. Não é no contexto de eu subir aqui e pular e achar que os anjos vão... Aqui não vai acontecer nada, né, irmão? Por isso que ele levou lá no alto do templo. E outra coisa que eu achei interessante é que por que no pináculo do templo? Ou no lugar mais alto do templo? Por que não levou numa montanha, sei lá, outro lugar alto? Porque muitas vezes, irmãos, às vezes a gente acha que porque a gente está na igreja, dentro da igreja, né, a gente pode usar a palavra de qualquer jeito, a gente pode tomar as nossas decisões e achar que Deus tem responsabilidade de nos acudir. Tomarmos decisões que Deus não falou, fazermos algo que Deus não falou conosco e acharmos que Deus vai resolver o nosso problema. Quantas pessoas usam a palavra, irmãos, para esqueci a palavra. Eles usam a palavra para validar as suas ações. Usam a palavra de forma errada. Eu costumo dizer assim, eu nunca vi Deus falar quando dois jovens querem se relacionar. Você já viu quando dois jovens querem se relacionar? Eles usam a palavra, nossa, Deus falou. Deus falou. E aí passa 2, 3, 4 meses, já largou. E eu fico pensando, mas Deus não tinha falado? Então, irmãos, muitas vezes nós usamos a palavra para respaldar as nossas
falta os nossos pulos, as nossas atitudes impensadas. Nós precisamos conhecer a palavra, queridos. Nós precisamos conhecer a palavra dentro do contexto dela. Hoje, você liga a internet, irmãos, tem palavra de tudo quanto é jeito. Tudo que você quiser ouvir tem. Tem pregador pregando de tudo. Se você quiser ouvir que você pode namorar e aprontar no namoro e ter relação sexual, vai ter gente lá na internet falando que não é pecado e que você pode. Se você, hoje tem tudo que você quer, você acha. Porque tem pessoas hoje que pegam a palavra fora do contexto e prega, e está pregando a palavra. Satanás pregou a palavra para Jesus. Satanás o diabo usou a palavra para Jesus, irmãos. Cuidado com o que você ouve. Nem todo mundo que está chamando o Senhor de Senhor, nem tudo que fala de Deus, irmãos, o diabo falou de Deus. O diabo falou da palavra. Então, cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com os pregadores que você ouve. Porque o diabo também pregava. Ele distorcia a palavra. E Eva, querido, caiu, sabe por quê? Porque Satanás conseguiu distorcer a palavra para Eva. Tem muita gente caindo hoje, fazendo coisas que não deveriam fazer, pulando do pináculo, quebrando a cara, porque estão fazendo coisas que acham que estão certas, mas são palavras fora do contexto. E por último, irmãos, Satanás, o diabo, diz para Jesus: olha, se você é filho de Deus, levou ele a um alto monte e disse para ele: olha, se você é filho de Deus, atira-te, mostrou todos os reinos, né, desse mundo, a glória do reino, e falou: olha, eu vou te dar tudo isso, toda a glória desse mundo, tudo que você quiser nesse mundo eu vou te dar. Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa se curvar e me adorar. Se você se curvar e me adorar, eu te dou tudo. Tudo que você quiser, toda a fama, toda a glória desse mundo, todo o dinheiro desse mundo, eu te dou tudo que você quiser. Mas você só precisa se curvar e me adorar. E eu estava aqui pensando, né? Na hora que nós estávamos adorando ao Senhor aqui, cantando ao Senhor, como é bom adorar o Senhor, né, irmãos? O que é adoração, irmãos? Adoração é quando você reconhece quem Ele é. Sabe, irmãos, porque tem tanta gente que tem dificuldade de adorar. Sabe por que tem muita gente que na hora do louvor e da adoração tem muita dificuldade? Porque, é lógico, o diabo não quer que você adore. Ele quer adoração para ele. Então, tudo que o diabo puder fazer para que você não adore a Deus, ele vai fazer. Por isso que quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, ele disse para a mulher samaritana: olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, espírito não significa que eu não dependo da minha alma. Porque, irmão, se a gente depender da alma, um dia você está bem, outro dia você não está. Um dia você levanta as mãos e: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és exaltado. Mas no dia que você não está bem, você gruda seu bumbum aí no banco e não levanta daí para nada. Por quê? Porque não é o entendimento de quem Ele é. Nós precisamos entender, irmãos, que Ele é digno de adoração. E não depende do que eu sinto. Em espírito e em verdade. Em verdade, irmãos, sabe o que é adorar a Deus em verdade?
Adorar a Deus em verdade, irmãos, é quando você olha para a palavra, você obedece a palavra. Toda vez que você coloca a palavra em prática, você está adorando. Isso é adorar em verdade. É você colocar a palavra de Deus em prática. Isso é adoração. Irmãos, tem muita coisa que eu poderia falar sobre adoração. E qualquer dia eu quero falar sobre isso. Eu estou estudando sobre isso. O que é adoração? O que é louvor? Por que a gente chega aqui todo culto e antes de nós começarmos a reunião nós temos esse período? Pastor, eu achava que isso era para preencher o espaço, né? Era para... Não, isso tem um significado, amado. Sabe, irmãos, Jesus disse, só a Deus adorarás e só a Ele dará culto. A quem você, logo que eu me converti, eu ouvi uma expressão a respeito de idolatria. As pessoas perguntam assim, o que nós cristãos, né, nós não adoramos ídolos, imagens, nós não temos isso na nossa casa. Então, essa questão de idolatria não se aplica a nós. Mas eu sempre ouvi algo assim, que tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Tudo que ocupa mais espaço de Deus na sua vida, tudo que você coloca na frente de Deus, pode ser sua casa, pode ser seu trabalho, pode ser sua família, pode ser N coisas. Tudo que você coloca, isso é idolatria. Você está idolatrando aquilo. Então, irmãos, só Ele nós vamos adorar. Só a Ele nós vamos prestar culto. Só a Ele nós vamos servir. Amém? E, para encerrar, depois que Satanás tentou Jesus, né, de todas as formas, o que aconteceu? Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Sabe, irmãos, quando a gente vence as provações, as tentações, quando você não transforma a pedra em pães, você se firma na palavra, você não dá um jeitinho, né? Não, eu vou dar uma força aqui para Deus, eu vou ajudar Deus. Quando você não ouve a sugestão do diabo com relação à deturpação da palavra, foi isso que ele tentou fazer com Jesus, foi isso que ele fez com Eva. Ele distorceu a palavra para facilitar para Jesus. Às vezes a gente tenta distorcer a palavra para facilitar para a gente, né, irmãos? Então, quando a gente, né, fica com a verdade, como ela verdadeiramente é, quando a gente adora somente ao Senhor, quando o diabo vem nos propor as coisas desse mundo, mas a gente diz não e a gente fica somente com o Senhor, sabe, irmãos? Naquele momento de necessidade, naquele momento de dificuldade, quando a gente resiste a tudo isso, nós vamos ser servidos pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. Irmãos, eles colocaram um banquete diante do Senhor. Eles colocaram um banquete diante de Jesus. E ali, Jesus foi saciado. E ali, irmãos, aquele problema, aquela situação que Jesus, de extrema necessidade que Jesus estava, foi saciado. Não pela vontade dele, não pelos argumentos, mas pelo próprio Senhor. Ele não foi saciado pela vontade, pelo seu desejo, mas ele foi saciado pelo próprio Senhor. Sabe, irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena você
permanecer. Dizendo, olha, nem só de pão vai viver o homem. Vai valer a pena, querido, diante das suas circunstâncias, diante daquela situação difícil, porque o diabo não vem quando as coisas estão boas, querido. Ele vem na hora que a coisa está ruim. Ele vem na hora que a coisa está ruim para dizer para você, transforma essas pedras aí, ó, em pães. Resolve. Dá um jeito. Ele vem, querido, na hora que você está no seu pior momento. Porque Ele sabe que nesse momento nós estamos mais vulneráveis. Mas, querido, se Jesus resistiu pela palavra, nós também podemos resistir. Eva não resistiu. Eva caiu na cilada do diabo. Jesus venceu o diabo pela palavra. Nós também podemos vencer, querido. Nós também podemos vencer. Sabe, quando o diabo vier te propondo algo que no fundo você sabe que está errado isso, irmãos. Mas tem né? Você sabe que está errado. O Espírito Santo fala com você que está errado. Diga para ele, não, diabo. Está escrito, eu não vou tentar Deus. Sabe, irmãos, Jesus disse que, olha, não tentarás o Senhor Deus. Essa palavra tentar a Deus é testar o caráter de Deus. Nós não podemos testar o caráter de Deus. Sabe o que é o caráter de Deus, irmãos? É a bondade, é a justiça. Isso faz parte do caráter de Deus. Eu não posso pôr à prova o caráter de Deus. Você não pode pôr à prova o caráter do Senhor, a fidelidade dEle.